Nesta passagem, temos a cena do diálogo de Pedro com Jesus. Após o Senhor ter sido abordado pelo jovem rico, Pedro, de forma sincera, acaba fazendo uma espécie de cobrança a Jesus. Cobrança essa que muitos de nós, provavelmente, também faríamos. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos de hoje. Aconteceu assim. Começou Pedro a dizer a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Respondeu Jesus: "Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros." O que aprendemos com essa passagem? Cabe fazermos uma recordação importante. Jesus havia acabado de dialogar com o jovem rico na presença dos discípulos. Aquele jovem perguntou o que devia fazer para alcançar o céu. E ao final Jesus disse: "Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Diante dessa fala, os discípulos ficaram muito preocupados. E é nesse contexto que Pedro se aproxima de Jesus. Hoje vemos que ele espontaneamente faz essa abordagem quase como uma cobrança. Ele queria saber qual seria a contrapartida por terem deixado tudo, mesmo sendo pouco, para seguir Jesus. No diálogo, percebemos claramente Pedro buscava uma garantia. Recordemos que naquele momento, os discípulos ainda não tinham a exata compreensão do reino que Jesus iria instaurar. Eles eram pobres e o pouco que possuíam representava tudo. Por isso essa fala de Pedro é como se ele dissesse: "Senhor, nós somos pobres, pelo menos estamos garantidos no reino dos céus." Jesus responde com verdade e, além das expectativas de Pedro, ele promete uma recompensa 100 vezes maior ainda nesta vida para aqueles que o seguem e anunciam o Evangelho. Mas é necessário compreender bem essa resposta. A nossa recompensa não será apenas na eternidade. Contudo, existem condições para recebermos as promessas de Jesus. Ele prometeu restituir todo aquele que se dedicar a segui-lo e anunciar o Evangelho. Mas atenção, Jesus não é banco e não deposita dinheiro em conta como pagamento pelas nossas ações evangelizadoras. Podemos perceber que ele não fala de recompensa material. Quando fazemos o bem, somos imediatamente recompensados pela graça de Deus. O ponto central da mensagem de hoje é claro: saber partilhar. Quando somos capazes de partilhar os bens materiais e também o nosso tempo em favor dos irmãos necessitados, é aí que recebemos 100 vezes mais. Quando dividimos um prato de comida, a parte que comemos nos sacia e aquilo que partilhamos sacia o outro. Mas quando não partilhamos, mesmo vendo o irmão com fome, aquilo que comemos não nos satisfaz plenamente. E Jesus ainda fala das perseguições. Mas ao contrário do que pensamos, essas perseguições não acontecem apenas com ataques externos. A pior perseguição é a tentação interior.
a tentação de não partilhar, de guardar tudo para si, por usura, por mesquinhez. Para realmente desfrutar do que temos, precisamos aprender a partilhar. Ninguém é mais generoso que o nosso Deus. A caridade que fazemos aos irmãos beneficia também a nós mesmos. Recordemos ainda que em outra passagem, Jesus nos apresenta os seus prediletos, os pobres, as viúvas e as crianças. Hoje somos convidados a aprender a partilhar tudo aquilo que recebemos pela graça de Deus com os irmãos que mais precisam, porque no reino de Deus, quem partilha nunca fica sem. Quem partilha nunca fica sem. Quem partilha o cuidado de Deus. Você ouviu Rádio Palavra de Deus em canção, levando a palavra que transforma corações.